Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar que só quem já perdeu já ganhou? É uma reflexão um pouco profunda para se fazer, mas antes de começarmos a pensar sobre isso, para você que está gostando do meu canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, dissemine esse vídeo para que as pessoas também se inscrevam, para que elas possam receber mensagens positivas diariamente. Voltando ao nosso tema, sempre quando as dificuldades nos são apresentadas ou as limitações, é muito importante que a gente esteja preparado para enfrentá-las, para enfrentar todas as dificuldades. Mas antes disso, é muito importante que a gente tenha o desejo de aprender. Então, toda vez que surge uma dificuldade na nossa vida, a primeira pergunta que nós temos que fazer a nós é: o que eu tenho que aprender com isso? Qual é o tipo de aprendizagem que essa limitação me traz? Toda vez que a gente faz essa pergunta para nós mesmos, a gente começa a buscar subsídios para poder erradicar essas dificuldades que estão surgindo, Às vezes, as dificuldades, quando elas parecem serem intransponíveis, Mesmo porque elas vêm carregadas e abraçadas pelo medo, e o medo já traz com ele todas as sensações e sentimentos muito negativos, sensações incapacitantes, sentimentos de que não poderemos continuar, Muitas vezes traz a ansiedade, toda a frustração que estava no passado é retomada, e aí a gente começa a perceber que aquela dificuldade se torna muito maior do que nós. Então, quando surge um problema, a primeira coisa é olhar para o problema e perguntar para si mesmo o que esse problema pode me ensinar. Logo em seguida, é muito importante que a gente tenha um olhar verdadeiro para esta dificuldade, um olhar verdadeiro para este problema, e não só para o problema, como para nós mesmos, Olhar para nós mesmos e verificar quais são os subsídios que eu tenho hoje para lutar contra ele, ou quais são os subsídios que eu não tenho para enfrentá-lo neste momento. Toda vez que a gente olha para dentro, a gente começa a ir buscar subsídios para poder enfrentar esta dificuldade, e a gente começa a se alimentar. É assim que a gente começa a desenvolver o autocontrole, a autorresponsabilidade, e a gente não foge do problema. Todas as pessoas, mesmo aquelas mais corajosas, já passaram por situações que minaram a sua coragem. Isso é muito normal. É comum uma dificuldade acontecer, um problema surgir e nós termos medo. Mas é muito importante que a gente pare para pensar de maneira verdadeira, porque a verdade é esclarecedora, e a gente olhe para este problema e perceba o que é verdadeiro em torno dele, Para que a gente possa deixar ele do tamanho que ele deve ficar. Nós maximizamos demais os problemas quando nós olhamos com medo. E ao maximizar estes problemas, a gente não consegue, se não usar a verdade, tirar os equívocos de tudo isso. Então é muito importante a gente ter um olhar muito verdadeiro, E perceber que nem sempre quando a gente perde, nós estamos perdendo mesmo, Às vezes uma pessoa que perde um emprego, a princípio ela acredita que ela perdeu tudo, que o mundo dela caiu, mas depois de um tempo ela percebe que ela estava submetida, que ela estava submissa a uma rotina estressante, e estava se oferecendo muito pouco e já tinha se acostumado com aquele muito pouco. É aí que ela começa a perceber que ela contabilizou ganhos. Então, todo aquele ganho que já aconteceu naquele primeiro momento que ela não percebeu, ela percebe com o passar do tempo. E aí ela reencontra sua missão, e aí ela começa a perceber por que ela veio, Qual é a sua função, desenvolvendo aí a ideia de pertencimento. Agora sim eu pertenço à sociedade. E a pessoa passa a se reinventar. Então, é sempre muito importante, toda vez que surge uma dificuldade, a gente se ocupar de olhar para dentro de nós e perceber quais são as nossas ausências, quais são as nossas carências, o que eu preciso fazer para nutrir o meu emocional, para enfrentar este problema, deixando o problema do tamanho que ele merece ficar, trazendo sempre a verdade à tona, porque ela é sempre muito esclarecedora.
né? Então, sempre quando a gente passa a ter esse olhar para dentro de nós, que é esse olhar verdadeiro, a gente começa a perceber que nós temos que nos ocupar de tudo aquilo que é importante. Caso contrário, a gente não consegue resolver nada. Como eu já falei naquele outro vídeo que eu fiz sobre amor próprio, que é o nosso primeiro amor, eu expliquei lá que muitas vezes, ou nada mais, nós temos que nos dar amor, para que a gente tenha esse amor para amar as pessoas. Não é diferente numa situação de dificuldade, então eu preciso dar a mim mesma subsídios para que eu possa tê-los para lutar. Então, primeiro eu dou a mim, primeiro eu ocupo de mim, eu zelo de mim, para que depois eu possa fazer as coisas, né? Para que depois eu possa realizar. E você? O que você faz quando surge um problema? Você maximiza este problema de uma forma muito dramática, sem buscar o equilíbrio emocional? Ou você faz como eu mencionei? Você olha para ele, você pensa, bom, o que eu posso aprender com tudo isso? Vou olhar para ele de maneira verdadeira, vou olhar para mim de maneira verdadeira, vou me ocupar daquilo que eu não tenho, vou tentar criar subsídios e enfrentá-lo com a cabeça erguida. Ou seja, você consegue contabilizar ganhos nas perdas? Pense sobre isso, reflita sobre essas questões que são muito importantes para a nossa elevação emocional e espiritual, mas nunca se esqueça que é no conflito que a vida nos faz crescer. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.